slide, então, a gente tem a continuação do slide anterior, onde a gente viu, então, que o espaço que surge, que seria esse daqui, ó, entre as duas regiões do mesoderma lateral, tanto somático quanto visceral, é responsável pela formação do celoma intraembrionário, que é o que a gente tem aqui, ó. Então, esse espacinho seria o celoma intraembrionário. O que o celoma intraembrionário vai ser responsável por formar? As cavidades corpóreas. Então, vai formar cavidade pericárdica, cavidade pleural e a cavidade peritoneal. Vai surgir, então, entre os espaços celômicos do mesoderma lateral, tá certo? E nesses espaços, a gente vai ver na sequência que vai começar a se formar o mesoderma cardiogênico também, ok? E aqui a gente tem, gente, o início do desenvolvimento do sistema cardiovascular. Então, aqui é como se nós estivéssemos vendo essa regiãozinha aqui de cima, tá? E vejam o que nós temos aqui, ó. Esse espaço seria o espaço que a gente está vendo aqui, ó, no celoma intraembrionário. Então, nessa região, o que vai começar a surgir, ó? São as chamadas ilhotas hemangiogênicas. É o início da formação de uma corrente sanguínea. Esta angiogênese inicial, ela vai levar à formação de vasos sanguíneos no mesoderma extraembrionário, no pedúnculo embrionário e no córium. Então, vão começar a surgir vasos sanguíneos. Como que esses vasos sanguíneos começam a se formar? A gente tem grupos de células mesenquimais que se diferenciam em células que são chamadas de angioblastos. Esses angioblastos, eles formam ilhotas de células ou ilhotas hemangiogênicas. E essas ilhas de células dão origem aos primeiros, como a gente está vendo aqui, ó, vasos sanguíneos com células endoteliais na parede dos vasos e com células sanguíneas, inicialmente hemácias nucleadas, que se formam na luz desses vasos sanguíneos. A partir da fusão de pequenos vasos, vão surgindo grandes vasos sanguíneos. Como que vai formar esse coração, então? Inicialmente, existem tubos cardíacos. Esse tubo cardíaco aqui, um da esquerda e um da direita, eles vão se fundir. Existem pontes de comunicação. Esses tubos são tubos endocárdicos, formando uma estrutura única. Nessa estrutura única, forma-se o que a gente chama de coração primitivo ou tubo cardíaco. Ele vai sofrer diferenciações e vai dar origem aqui às cavidades cardíacas, inicialmente, então, primitivas, tá? Aqui a gente vai ter, então, o coraçãozinho, que é um coraçãozinho inicialmente, então, primórdio do coração, como a gente tem ali, é um coração tubular. Ele vai se unir, então, a vasos sanguíneos, tanto venosos quanto arteriais, do embrião, do córium e do saco vitelínico, formando isso daqui, gente, que é o quê? Que é o sistema cardiovascular primitivo. Esse sistema cardiovascular primitivo, gente, ele é o primeiro a entrar em funcionamento do embrião. Justamente por quê? Porque tem que levar até os tecidos que estão em desenvolvimento no embrião nutrientes e oxigenação, retirar metabólitos e CO2. Então vai permitir o quê? Que o sangue ele comece a circular dessa maneira aqui nesse embrião primitivo no final da terceira semana de desenvolvimento embrionário. E aqui a gente tem que, ao mesmo tempo, o que vai acontecendo em relação à placenta na terceira semana do desenvolvimento embrionário. Então aqui, ó, era a primeira semana, nós tínhamos o quê? As velocidades coriônicas primárias, onde as células aqui do citotrofoblasto proliferavam em região aqui, ó,
ao sincício trofoblasto, certo? Aqui é o mesoderma extraembrionário, então elas estão proliferando em relação ao sincício trofoblasto. Aí elas vão dar origem a estruturas curvilíneas na segunda semana do desenvolvimento embrionário, e lá na terceira semana de desenvolvimento embrionário, vejam que a gente já tem o quê? O surgimento de vasos sanguíneos. Esses vasos, eles vão invadindo as vilosidades coriônicas agora terciárias, ou seja, muito mais desenvolvidas que as primárias. Isso é evento da terceira semana. Então, a gente tem mesoderma extraembrionário, cito e sincício trofoblasto, mesma coisa que a gente tem desse lado de cá, e que as células mesenquimais elas vão se diferenciar em vasos sanguíneos que invadem essas regiões que estavam em desenvolvimento, dando origem, então, a uma circulação útero-placentária mais desenvolvida. E aqui, nesse último slide, a gente tem o resumo dos eventos da terceira semana do desenvolvimento embrionário. Começando lá pela formação do embrião trilaminar, que se deu pela gastrulação, formou a mesoderma, formou a notocorda a partir do hipoblasto, formou o tubo neural induzido pela presença da notocorda a partir da diferenciação de células do epiblasto ou da ectoderme. Ocorre a diferenciação do mesoderma, que leva à formação dos somitos no mesoderma para axial. No mesoderma lateral, entre as suas camadas visceral e somática, vai surgir o celoma intraembrionário, que vai dar origem às grandes cavidades corporais. E aí nós vamos ter o desenvolvimento do sistema cardiovascular, que vai ocorrer pelo surgimento de vasos, pelo processo de angiogênese e pelo surgimento de sangue, pelo processo de hematogênese. E além disso, ao mesmo tempo, o desenvolvimento das vilosidades coriônicas terciárias. Então a gente acaba aqui a terceira semana do desenvolvimento embrionário.